abordar um outro tema com você, né, que é uma questão comportamental, né, a questão de como é que a gente tem aí olhado as coisas, olhado a nossa vida, olhado os nossos objetivos. Estou recebendo aqui no estúdio a Valéria Cabral e o Leandro das Neves, eles são profissionais do coach e a gente vai falar sobre essa área de atuação com foco no coaching integral sistêmico, né, que é a especialidade dos dois. Valéria, tudo bem? Que bom te receber, bom dia. Tudo bem, Sidney, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, obrigada pela oportunidade que você nos deu. É muito bom estar falando sobre essa modalidade, como você disse. O coaching integral sistêmico é um processo muito interessante. Eu sou Master Coach, né, formada pela FEBRACIS, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Hoje é a maior escola de coaching da América Latina, criada pelo Paulo Vieira, que hoje é um dos maiores coaches do Brasil, se não o maior. Então, é um prazer estar aqui falando sobre esse processo. O que é o coaching integral sistêmico? É um processo de desenvolvimento humano, onde o coach acompanha o seu cliente, que é o chamado coachee, né, a realizar um processo de desenvolvimento. E como acontece isso? Nesse processo, o cliente consegue visualizar o seu estado atual, consegue perceber as suas potencialidades e consegue fazer uma reprogramação de crenças. Na verdade, não crença religiosa, não é? Mas o que é uma crença? É tudo em que você acredita desde a sua infância, de 0 a 12 anos, como aquilo que você toma como verdade absoluta. A criança de 0 a 12 anos, ela não tem filtro, então ela acredita em tudo que ouve, vê ou sente. Se ela tiver um forte impacto emocional, ela acredita que aquilo é verdade. Então, a partir daí, o ser humano vai formando crenças e impactam na sua vida adulta em muitos pontos e muitas vezes negativos. Por exemplo, quem nunca ouviu o pai dizer para o filho: filho, lave suas mãos que dinheiro é sujo? Isso é uma crença criada na cabeça da criança e na idade adulta, ela vai ter resistência até pegar no dinheiro e a prosperidade vai fugir da vida dela. Isso é uma crença que pode ser reprogramada através de um método, né, baseado no coaching integral sistêmico, e você pode fazer o cidadão, o seu coach, a ter uma relação melhor com o dinheiro, a ser mais próspero, a estar com o dinheiro sendo um aliado da sua vida. Em verdade, essas crenças limitantes, muitas vezes, são instaladas na nossa vida. Eu sempre comento isso muito aqui no programa, né? Quando a gente bate papo sobre o tema e a gente sempre conversa muito com os pais. Cuidado com aquilo que você fala para o teu filho, né? Cuidado com as expressões que você usa. Às vezes, na hora do estresse, quem é que não vive estressado hoje, né? Quem é que não vive às voltas com coisas a resolver, com problemas a solucionar? E às vezes, na hora do estresse, você fala algumas coisas tipo: ah, menino, você não serve para nada. Ah, menino, você não consegue fazer isso ou aquilo. Isso cria realmente uma limitação, porque imagina, né, você ouvir, às vezes sem pensar, a gente fala um negócio desse para um filho, para uma filha, isso causa marcas que às vezes não, quase sempre, trazem problemas muito sérios na frente, né? E o profissional precisa estar atento para poder solucionar essa outra questão. Deixa eu dar boas-vindas ao Leandro das Neves, né? Que também é meu convidado aqui para esse bate-papo. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Bom dia, Sidney. Muito obrigado pela oportunidade. É isso mesmo, quando a gente passa essa sensação de que a gente tem que ter muito cuidado com a força das palavras que são ditas para nós mesmos e, sobretudo, quando a gente fala para uma criança que está com um processo todo de formação em andamento, a gente tem que ter atenção nesse sentido, porque marcas podem ser gravadas e crenças podem ser estabelecidas limitando comportamentos, Leandro? Com certeza, Sidney, porque tudo que a gente fala entra no nosso subconsciente. Então, a gente tem que ter muita atenção ao que a gente fala, porque as nossas palavras moldam a nossa realidade. As nossas palavras têm poder. Existem experimentos científicos comprovando isso, né? Então, tudo que a gente fala vem a acontecer. A crença dentro do coaching integral sistêmico feito pelo professor, uma comunicação gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma crença. E toda crença é autorrealizável.
tem aquela situação, pô, isso sempre acontece comigo. Ou seja, aquilo já é instalado como um computador, como um programa, que a gente instala e desinstala. Só que a pessoa não sabe, isso é inconscientemente. Às vezes ela procura aquela situação inconscientemente e ela não sabe por que ela faz isso. Então, através da metodologia das técnicas Coach Integral Sistêmico, nós somos especialistas em reprogramação de crenças positivas, ou seja, fortalecedoras, tirando aquelas crenças limitantes e botando as fortalecedoras para aquela pessoa poder conseguir alcançar suas metas, objetivos, sonhos de um modo mais fácil, né? Mais tranquilo. Onde é que está a diferença de atuação do profissional coach, né? Coach em inglês treinador, quem vai produzir esse tipo de comportamento, e do profissional da psicologia, hein? Onde é que se encontram as ações, onde é que divergem as formas de agir? Como é que vocês estabelecem isso? Na verdade, a diferença é, assim, são terapias complementares, não é? A psicologia, ela trabalha muito, e eu respeito todos os profissionais aqui, psicólogos. Muitos psicólogos hoje são formados em coach, são coaches hoje, e aliam essas duas metodologias para ajudar o cliente. O coaching, ele trata do seu momento presente e dali para frente. A psicologia, ela trata um pouco do seu passado para que você possa também fazer uma reprogramação de crenças, mas para que você resolva. O coaching não, ele pega você dali. O que aconteceu no seu passado foi só um resultado, que pode ter sido positivo ou negativo. A partir daquele momento, você reprograma as suas crenças e segue em frente e planeja o seu, faz um planejamento de vida para o seu futuro. E aí você atinge os seus objetivos. Certo. Todo mundo pode experimentar as estratégias, experimentar as orientações do coach? Todo mundo pode estar aberto a isso ou alguma limitação, gente? Pode e deve. Nós temos uma metodologia que hoje o Paulo Vieira, ele criou essa metodologia e orienta que ela seja aplicada somente a partir dos 18 anos, né, por uma questão neurológica, né? Nossa questão neurológica. E só que hoje já existem outros profissionais, inclusive psicólogos, que desenvolveram métodos, como a Márcia Belmiro, por exemplo, que ela tem uma metodologia de coaching kids e agora vai estar lançando uma metodologia para teen coach, que é para você cuidar das crianças e adolescentes. Imagine você criando hoje, reprogramando crianças logo na infância, como você vai tornar esses adultos mais produtivos, mais conscientes de si mesmos. A gente vai ter uma geração aí no futuro muito melhor do que a gente tem hoje. Né? E em relação a adolescentes também, hoje os adolescentes estão bem perdidos, né, em relação à carreira, em relação à educação, em relação ao futuro deles. Isso pode ajudar bastante. E o coaching integral sistêmico também, sendo que o Paulo, ele considera a partir só dos 18 anos a você trabalhar com essa faixa etária. O trabalho do coach hoje, ele é dificultado pelo momento que a gente vive? Porque a gente vive um momento de incertezas, um momento de dúvidas, um momento de estresse, né? E muitas vezes o profissional ou o cidadão mesmo na vida pessoal dele fica meio perdido no meio de tanta coisa, sem saber para onde caminhar, porque tantas são as dúvidas, né? São muito mais perguntas do que respostas que a gente tem hoje na nossa sociedade. Isso dificulta ou isso facilita o trabalho de vocês, Leandro? Na verdade, a gente não usa a palavra dificuldade, a gente molda muito as nossas palavras, a gente usa desafio. Então, se a gente quer ver dificuldade, vamos ver dificuldade. Se a gente quer ver facilidade, a gente vai ver. A gente pode moldar a nossa realidade. Nas palavras isso parece muito simples, né? Na prática é tão simples assim? Isso é um treino. Isso é constante, isso é diário. Por isso que a metodologia ela implanta isso. Por isso que existem os exercícios rotineiros, que são para quê? Para que aquilo comece a virar realidade na sua vivência, para o seu cérebro. O cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Então, se você começa a ver aquela imagem, para ele vai se tornar real. Então, se eu começo a ver problemas, dificuldades, crise, é isso que eu vou vivenciar. Mas mesmo que eu esteja na crise, mesmo que tenha essa dificuldade, eu vou ver uma outra realidade. Eu vou começar a treinar o meu cérebro para me comportar de uma outra maneira. Tanto que existe a comunicação verbal e a não verbal. O nosso corpo comunica. Então, aqui eu estou comunicando. Aqui eu comunico de outro jeito. Aqui eu estou de outro jeito. Então, se a gente souber comunicar
diferente, os nossos resultados vão ser totalmente diferentes. É claro que a gente não está falando de crença religiosa, nem de fé. Não, nada disso. Mas a ciência explica, né, que quem acredita, quem tem fé, supera muitas vezes uma doença, supera muitas vezes um desafio a ser vencido. Aquela coisa de que o que a gente pensa, o que a gente programa, a própria autoavaliação que a gente faz do nosso comportamento diante do que o mundo apresenta para a gente, isso tem um impacto real na vida das pessoas? Aquela coisa do, isso eu não vou conseguir fazer, isso eu não tenho capacidade para fazer, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, e não dá mesmo. E se eu pensar do outro lado, vou lá, vou vencer o desafio, isso tende a dar certo? Também não é uma ciência exata, não é matemática não, né? Sim, com certeza. Como é que constrói isso dentro de uma realidade, Então, gente? eu posso dar o meu exemplo dentro da Febracis, né? Minha formação, eu sou formado em cinema, mas me formei catando lixo, lavando banheiro, e gostaria de saber o que acontecia comigo. Por que para mim era mais difícil e para outros era mais fácil. E comecei a procurar na internet e descobri o professor Paulo, né? O professor Paulo Vieira. E eu, naquele dia, vendo ele no celular, eu determinei, ele vai me ajudar. Como, eu não sei, mas eu sabia que ele ia me ajudar. E repetia todos os dias. Obrigado, Senhor, eu já fiz um curso na Febracis, Paulo Vieira me ajudou. Repetia e escrevia, ou seja, eu mudava a minha realidade. E aí, falava, escrevia, falava, até que um dia ele foi no programa da Fátima, né? E eu fui atrás dele. Eu corri atrás dele, entrei no estúdio, quando ele acabou o programa, fui falar com ele. Você trabalhava lá na TV? Trabalho ainda, trabalho lá na Globo ainda. E fui falar com ele, né, que ele estava me ajudando a uma questão de saúde, né, a motivação, as palavras positivas, e que os vídeos deles me ajudavam muito. E ele chegou pra mim, ele falou assim, esquece tudo que passou pra trás. Você vai para Brasília comigo fazer o curso, o Método CIS. E era tanto o que eu pedia das minhas orações, quando eu falava, nas minhas escritas, e fui para lá para Brasília para fazer o meu curso. E quando eu olhei o curso, eu também gostaria de me formar em coach. Eu gostei dessa função de incentivar as pessoas a mostrar uma nova realidade. Não tinha condições de fazer o curso, mas mesmo assim eu estava crendo no meu coração, na minha fé, mais uma vez que ia conseguir fazer isso. E aí teve a inauguração da Febracis aqui no Rio de Janeiro, né, convidado pelo diretor José André e pela diretora Renata. Eu vim aqui, que são pessoas que eu sou muito grato, hoje e sempre, porque me ajudaram muito nessa ida a Brasília também. E no meio dos diretores, dos empresários, de todos os convidados que tinham lá no Downtown, né, que é a sede da Febracis, eu peguei no braço dele e levei ele para uma sala. Fiz o agradecimento pela viagem e pedi ele mais uma oportunidade. Ele bateu no meu ombro e falou assim, garoto, vai lá e vai fazer seu curso. E hoje eu me tornei Master Coach dessa instituição, né? Então, meu agradecimento ao professor Paulo, ao seu José André, à diretora Renata, que são pessoas assim que posso dizer que me carregaram no colo, né? Que me deram uma nova visão. Por isso, e eu falo para as pessoas que eu não tinha condições na época financeira, mas eu moldei a minha realidade. O que ele falava, o que ele explicava no curso, eu aplicava. E eu posso dizer que o método funciona. Tem que ter disciplina, tem que ter persistência e o diferencial dos grandes homens, os grandes realizadores, muita fé. Interessante, bastante interessante, né? Esse teu depoimento que demonstra o quanto de persistência mesmo, né? Sim, com certeza. O quanto de definição a gente tem que ter na vida. Com certeza. Acontece de não funcionar? Por exemplo, numa pessoa que vai procurar os serviços de vocês fazem o treinamento, seguem de acordo com o figurino que tem que ser adaptado, modificado em termos de comando de pensamento, e não acontece nada. Já houve isso com alguma pessoa, alguém que procurou esse trabalho com vocês? Olha, até agora não, mas existe a possibilidade do processo não funcionar somente se, em três possibilidades. Se o coach, que é o nosso cliente, não estiver 100% comprometido com o processo, certo. Se nós, como coaches, não estivermos comprometidos com o processo, não nos doarmos 100%, e se ambos não estiverem comprometidos com o processo. Entendi. Porque, na verdade, o nosso trabalho é despertar, né, as potencialidades que o indivíduo
deixou adormecidas. Ele Isso está se vê dentro de cada um de nós? Com Sim, certeza. Certamente está dentro de cada um. Cada um que está vendo a gente tem, por maiores que sejam os desafios, como vocês estão dizendo, né? Ele tem as ferramentas dentro dele necessárias para resolver e para modificar qualquer situação? Exatamente, é isso. O processo de coaching integral sistêmico, ele te ajuda a descobrir essas potencialidades, a relacionar os seus valores para que você compreenda e faça um realinhamento do comportamento para que você passe a ser mais positivo, para que você mesmo trace os seus objetivos e você alcance os seus resultados com excelência. Entendi. Eu, quando anunciei a vinda de vocês, né, falei no início do programa, porque sei que também é um trabalho que você desenvolve, sobre algumas máximas. Eu nem repeti as máximas, mas as pessoas têm algumas máximas, por exemplo, com relação ao comportamento das mulheres ao volante. Né? Todo mundo já ouviu um monte de coisa, de piadinha, de frase feita, né? Perigo constante, fazendo rima. Não vou repetir isso aqui não, viu? Porque não penso assim, não. Mas as pessoas, às vezes, acreditam nisso, né? E tem pessoas, aí não só mulheres, né? Tem homens também que têm uma dificuldade brutal de encarar o trânsito, seja de uma pequena, de uma grande cidade, seja na estrada. Dá para reprogramar isso? É possível fazer um trabalho que reprograme esse tipo de comportamento e elimine esse pavor que muita gente tem de pegar o volante de um automóvel? Com certeza, é uma reprogramação de crenças. Quantas vezes as mulheres ouvem coisas absurdas a respeito de direção? Não é como você mesmo diz, não vale nem a pena a gente citar aqui as máximas que são ditas. São de tão mau gosto, né? Exatamente. Mas, para você ter uma ideia, Sidney, o desafio da mulher hoje para dirigir é muito grande. Muitas delas têm a sua autoestima afetada por conta disso. Né? E é um trabalho de autoestima também que você faz com a cliente quando ela tem medo de dirigir. Eu tive a oportunidade, o grande prazer de criar um método junto com o parceiro Jair Moreno, falando sobre inteligência emocional. Supere o seu medo de dirigir em etapas. Né? E a gente leva um processo de coaching, ele leva em torno de 2 meses e meio para ser concluído, você acompanhando o seu cliente. E você pode reprogramar essa crença de direção, empoderar a mulher e fazer com que ela perca o medo da direção. Através de técnicas de psicologia positiva, de técnicas baseadas em física quântica, em técnicas baseadas em programação neurolinguística, que fazem parte do processo de coaching. É um barato isso, né? A gente parar para fazer uma avaliação realmente é muito legal. Como é que vocês avaliam o mercado, hein? Vocês atuam no estado do Rio, atuam fora do Rio também. Aqui na cidade a gente hoje vê vários profissionais, né, se adaptando, se preparando, se formando e hoje fazendo o acompanhamento como coaches, né? São muitos profissionais aqui em Cabo Frio, outros que saíram daqui e foram para o Rio. Como é que é a expansão desse mercado na visão de vocês? Ele tem limite ou essa percepção que quem não está diretamente voltado ao meio tem, de que cada vez tem mais gente trabalhando como coach, ela é verdadeira? Como é que vocês medem e avaliam essa perspectiva? Eu acredito que quanto mais coaches existirem no mercado, melhor para todos nós. Porque, e não pense que nós também não precisamos, né? Todo coach precisa de um coach, né, Leandro? Com certeza. Então, quanto mais esse mercado crescer, melhor, mais nós vamos ter oportunidades de pessoas se reconhecendo excelentes profissionais, de pessoas atingindo seus objetivos. Eu costumo dizer, assim, na visualização positiva que eu faço, o coach é para todos. Inclusive, o CEO, o próprio CEO, né, do Google disse que ele também precisa de um coach. Então, assim, o coach, na verdade, é um instrumento de auxílio e de empoderamento e de descoberta das suas próprias potencialidades. E é muito interessante falar nesse momento que a gente muito se ouve falar em crise. Sim. Né? Eu tenho visto aqui, os outros entrevistados que passaram por aqui, quantas coisas boas estão sendo feitas por eles. Né? E se nós tivéssemos esse processo mais direcionado, se nós tivéssemos mais coaches atuando junto à população, quanto mais criatividade seria vista, estaria no mercado. O brasileiro é criativo por si só. Né? Então, eu acho que com o processo de coaching você pode atingir uma potencialidade muito maior. E essa pseudo-crise que se chama, né, pode ser eliminada, eu acredito, eu creio que possa ser eliminada com
muito empoderamento, com muita força de vontade, com muito autoconhecimento, que também é algo que a gente trabalha muito dentro do processo de coaching. Né, Leandro? Eu também acredito nisso, né? Que a gente tem condição de superar qualquer momento de dificuldade e tenho dito muito isso aqui para o nosso público. A gente tem uma audiência incrível na cidade inteira, né? Entre os formadores de opinião, também entre a população, entre os empreendedores, as pessoas que empreendem, fazem essa cidade crescer, fazem as coisas acontecerem nessa cidade. Né? E a gente costuma dizer muito isso aqui. Não adianta, porque, né, o vizinho do lado está com uma dificuldade, a gente já se apavora, se esconde embaixo da mesa e aí mesmo que os problemas chegam, né? A gente tem que ter a coragem, a proatividade, as ideias, a criatividade para buscar todo dia caminhos diferentes, né? E aqui no programa eu tenho tido o privilégio de mostrar boas iniciativas, de mostrar boas ações, de debater de forma real e verdadeira tudo aquilo que acontece no dia a dia, os problemas também, porque é debatendo que a gente vai encontrar saídas para resolvê-los, né? Mas sem pessimismo, pelo amor de Deus, né? Com um otimismo, com a fé, né, que o Leandro disse ainda há pouco, que tem que movimentar as nossas ações, tem que movimentar as nossas ideias, né? A fé é um componente fundamental. E Deus quer de nós ação, né? Deus nos capacita, Deus nos protege, Deus nos blinda de tanta coisa, mas Ele quer que a gente haja, quer que a gente faça, né? Como é que você vê, Leandro, essa questão do mercado, essa visão da ação do profissional do coach hoje no mercado? Olha, no livro que é best-seller hoje, O Poder da Ação, né, feito pelo professor Paulo Vieira, tem poder quem age, né? Então, mercado tem para todos, né? O limite, a dificuldade quem coloca é a gente. Quais são as ações que vocês vêm fazendo hoje, que o profissional vem fazendo? Existem as ações certas e erradas. Quando você para analisar as suas ações, você vai descobrir os seus resultados. Então, quando você tem foco, meta, coloca no papel aonde você quer chegar, você vai saber. Leandro, existe dificuldade. Ok, desafios, vamos botar assim. Mas aquilo ali eu posso aprender. Existe uma regra, uma técnica no coach, chama 10-90. 10% é tudo aquilo que acontece com a gente. 90% é como a gente vai reagir àquilo, ou um aprendizado. Na vida dos vitoriosos, o não é sinônimo de vitória. Eu posso dizer por mim que eu já levei muito não, e hoje, graças a Deus, porque eu aprendi com esses nãos. Pra gente levar um sim, a gente vai levar um não. Sim. Entendeu? Então, quando a gente vê isso, quando a gente absorve isso e entende e busca sabedoria, porque eu busco muita sabedoria, né? A gente vai em frente. Então, saiba o que você quer dentro do mercado, o que você procura, o que esse profissional procura dentro do mercado. Eu procuro A, eu procuro B, que eu tenho certeza que ele vai encontrar. Né? Desafios todos nós encontramos, mas o limite, quem coloca vai ser sempre a gente. Eu gosto muito do exemplo do Cafu, né? Capitão da seleção de 2002, que foi reprovado em 9 ou 10 11 buscas que ele foi por aí fazer de espaço em clubes, né? E aí naquele momento da glória, o mundo inteiro olhando para aquele sujeito, né? E ele teve a inspiração de buscar um ponto mais alto, destacando ainda mais a história dele e lembrou da origem com a história do Jardim Irene escrito na camisa, né? No momento maior de glória da vida de uma pessoa. Você imagina, o mundo inteiro estava olhando para aquele cara. Eu tive o privilégio de estar naquele estádio de Yokohama, né, no momento em que ele estava levantando aquela taça. Eu transmiti aquela final de Copa do Mundo e é assim um momento mágico que os olhos do mundo estão voltados para aquele sujeito e ele teve a capacidade de dividir em uma fração de segundo a história dele de vida, né? A história dele de superação, de persistência, de crença, de acreditar que ele poderia e chegou, mas sem esquecer de tudo aquilo por onde ele teve que caminhar, todos os obstáculos que ele teve que superar para chegar naquele momento. O que é mais comum hoje, assim, no trabalho de vocês? O que vocês encontram como comportamento que limita as pessoas, o comportamento que cria dificuldades para as pessoas de forma mais rotineira dentro do dia a dia do trabalho de vocês, hein? Autoestima, falta de crença em si mesmo, né? E achar que tudo está ruim e não vai melhorar. A gente vê hoje muito isso, exatamente pela situação que nós mesmos criamos aqui no país, né? Há pouco tempo você estava falando a respeito da questão governamental, não é? De colocar a responsabilidade no governo por determinadas coisas, mas e nós? Qual é a nossa responsabilidade em todo esse processo? O que nos cabe fazer, o que nos cabe pensar, o que nos cabe em não julgar,
né? Na medida em que você sabe o que você precisa fazer, na medida em que você sabe qual é o seu desafio, você chega lá. E não colocar a responsabilidade no outro, quem quer que seja ele. Pode ser o governo, pode ser o seu amigo, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, né? Um dos conceitos que o coaching integral sistêmico trabalha muito é a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer por mim e qual o exemplo que eu posso deixar para as outras pessoas, né? Você fazer a sua parte. Se todos nós fizermos a nossa parte com excelência, eu acho que nós estaríamos num patamar muito superior do que nós estamos agora. É assim mesmo. E na tua visão, Leandro, na tua experiência, como é que isso está funcionando? Olha, as pessoas que chegam a baixa autoestima, muita dificuldade, muita crença financeira, né? Adaptação no trabalho. Hoje, né, as causas de insatisfação no trabalho é muito grande. E a busca, né, por uma excelência pelas pessoas, né, faz elas virem até a gente para poder melhorar. Mas nem todas as pessoas, às vezes, estão abertas, né, a escutarem, a verem que a responsabilidade é dela. Às vezes bota sempre a culpa no outro, né? A autorresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença que a gente é responsável pela vida que a gente tem levado. E pronto. Ou seja, se eu sou responsável pela vida que eu tenho hoje, eu tenho certeza absoluta que eu posso mudar. Posso até errar, posso até tropeçar, mas eu tenho certeza que eu tenho capacidade de mudar. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. Basta a gente querer. E ter humildade. Quando a gente não souber, perguntar. Não é vergonha dizer que não sabe. É vergonha não perguntar. Entendeu? E buscar. Eu me considero eterno aprendiz. Eu tenho uma máxima que eu aprendi com o meu coach, o Rodrigo, grande amigo, que todo mundo sabe mais do que eu. Porque eu posso aprender com todo mundo. É assim. Gostei muito de conversar com vocês. Se quiserem deixar o contato, fiquem à vontade. A gente está sempre de portas abertas para levar as pessoas, né, o despertar dessa consciência e dessa capacidade mesmo de usar as ferramentas que estão aqui, né, nas nossas mãos, no nosso coração, enfim, com a gente, para que a gente transforme o que precisa ser transformado. Obrigado por terem vindo, viu? Eu agradeço muito a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Você Valéria. é um divulgador de uma série de pessoas maravilhosas que eu vi passarem por aqui antes de entrar aqui para conversar com você. A região, eu acredito nessa região de Cabo Frio, toda a região em torno, né? Eu tenho casa aqui e eu acredito que essa região tem muito potencial para crescer. Eu acredito que aqui tem pessoas maravilhosas e, assim, uma dica que eu dou para as pessoas hoje: procurem autoconhecer-se, procurem se melhorar, procurem o coach aqui da cidade, né? Procurem um processo, façam um processo. Eu acho super interessante. É um autoconhecimento muito grande que você adquire e te auxilia a abrir os seus horizontes, né? E a sair da crise, com certeza. O Leandro mesmo falou aqui a respeito de muitas pessoas que chegam com problemas financeiros. E hoje existem várias modalidades de coaching para você realizar. O coaching é baseado para trabalhar sua autoestima, o coaching financeiro, o coaching para atletas, né? E várias outras modalidades que você pode buscar para resolver os seus desafios. E com certeza eles vão ser resolvidos se você estiver comprometido. Vale a pena. Meu contato é valeriacabral.coaching@gmail.com. Tem o Facebook também, que é Valéria Cabral Master Coach, e Instagram também. Tá ótimo. Ok? Bom Eu receber agradeço você. imensamente essa oportunidade que você nos deu. Sucesso, Gratidão. Valéria. Espero te receber outras vezes aqui no programa, Com certeza. viu? Obrigada. Leandro, obrigado, né? Parabéns aí pela tua história de superação e conquistas. Isso é muito bom ouvir, né? E ver você dividir experiências como a que você viveu, porque isso certamente, né, faz as pessoas acreditarem cada vez mais no potencial e dos sonhos que elas têm. Sucesso, amigo. Muito obrigado, Sidney, pela oportunidade. Agradecer a toda a equipe, né? Agradecer aí a cidade aí ter recebido a gente aí. E é uma nova realidade. O método é um método que vem crescendo muito. Foi por causa dessa reprogramação de crenças que a Febracis vai aos Estados Unidos, ao Congresso de Coach, né? E mostrar para as pessoas que existe uma nova realidade, que a gente pode sonhar. Quem disse que a gente não pode sonhar? Quem disse que não dá? Quem disse que não é possível? E a gente crê nessa vida abundante, que a gente é um sistema, ou seja, nossa vida é como uma roda. Se uma coisa não funciona, eu acho que desequilibra as outras áreas da nossa vida.
Gostaria de fazer um agradecimento aqui, se for possível, à minha mãe, meu padrasto, ao professor Paulo, ao seu José André, à diretora Renata, aos diretores lá do Espírito Santo, a Mônica e o Giovanni, que são pessoas que participaram, né, desse meu processo, e dizer à cidade de Cabo Frio que em breve a gente vem aí com uma palestra, né, mostrando a visão do coaching integral sistêmico, a metodologia, né, que vem revolucionando o Brasil aí. Espero que todos aí possam estar convidados aí, brevemente a gente vai estar aqui fazendo uma palestra, né, trazendo essa metodologia para cá, para a cidade, com uma cidade que tem muito a crescer, tem muito a evoluir, porque nós estamos em constante evolução, né? Quem está evoluindo, que está caminhando, não para nunca, né? Está sempre em busca da vitória, né? Do triunfo. E meu contato é leandrolf11@yahoo.com.br, né? 964-31-2782. Quem quiser entrar em contato aí para falar com a gente, né? Bater um papo, a gente está à disposição aí para poder servir vocês da melhor maneira possível. DDD 21? 21. Repete o número para mim, por favor. DDD 21 964 31 27 82. Leandro Fortunato, Master Coach. Valeu. Sucesso, Leandro. Tudo de bom. Muito Valéria, obrigado. Sucesso. Muito obrigada. Bati um papo aqui falando sobre o coaching integral sistêmico e as ações, né, que o coach pode trazer, as ações que ele pode trazer para as nossas vidas. E gostei muito do que a Valéria disse sobre a nossa cidade. Você que me acompanha diariamente já ouviu inúmeras vezes eu falar aqui sobre o nosso potencial, que está aqui em cima, né? E sobre o que a gente ainda aproveita desse potencial que está aqui embaixo. Cabo Frio, puxa vida, com a beleza que tem, com a receptividade que é capaz de oferecer com o seu povo, com suas atrações, pode jamais, né, passar por qualquer tipo de obstáculo, crise, dificuldade. A gente tem que pensar para frente, né? Somos a 7ª cidade mais antiga desse país. Temos uma história riquíssima. Temos belezas naturais incomparáveis. Quem já teve a oportunidade de rodar por aí, pelo Brasil e pelo mundo, sabe quanto a nossa cidade, quanto a nossa região é bela, né? Então, vamos aproveitar isso, gente. É arregaçar a manga, é acreditar nesse potencial, é fazer as coisas certas cada vez mais para que a gente possa avançar, tá bom? Obrigado pela tua companhia ao longo de toda essa semana aqui no nosso programa. Que seja um final de semana de paz, de alegria, de realizações, de descanso também, de convívio com a família também. Aproveite cada minuto, aproveite cada instante, visite aí os pontos turísticos da nossa cidade, que tantas vezes nós que somos daqui não visitamos, né? A gente às vezes esquece que tem tanto lugar bonito para a gente visitar, para a gente observar, e vivemos onde tanta gente vem passar bons momentos. E às vezes nós que estamos aqui no dia a dia não aproveitamos as belezas que a cidade tem. Aproveita isso, previsão do tempo é de tempo bom para o fim de semana, tem muita coisa boa acontecendo na cidade e a gente deseja que você possa ter tudo de bom. Em nome da nossa equipe, em nome de todos nós aqui da TV Litoral News, em nome do meu diretor-presidente Álvaro Gama, um abraço carinhoso, um final de semana de paz. E na segunda, bem cedo, a gente está de volta junto com informação, debate, jornalismo e prestação de serviço aqui no programa Sidney Marinho e aqui na TV Litoral News. Informação para quem tem opinião. Com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Abraço grande, bom fim de semana e até segunda. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo.